Para que vocês entendam esse vídeo, é necessário que vocês recorram aos outros vídeos anteriores sobre esse mesmo tema. Podem estar aqui na descrição, aqui embaixo, ou em cima, em alguns links que basta você clicar e você acessa os links. Pergunta desse vídeo é: por que tantos têm fé? Por que tantos acreditam em coisas que não têm lógica ou coisas sobre as quais não se tem qualquer evidência plausível ou sólida? É interessante, pois a palavra fé tem uma relação até mesmo etimológica com a palavra fidelidade. Vem de fides, se eu me lembro bem. Aquele que tem fé é um fiel, ele confia. A confiança é um elemento central para se pensar a ideia de fé, o que é a fé. A fidelidade, quando não é uma fidelidade à verdade, quando não é uma fidelidade à racionalidade, ela vai se garantir pela autoridade de quem está professando algum ensinamento, alguma afirmação, o que seja. Então, as pessoas têm fé em coisas muitas vezes absurdas, porque confiam, porque devem obediência, devem fidelidade, ou mesmo porque sentem que obtiveram alguns benefícios em função da sua crença. Esses benefícios podem ser ilusórios ou não, ou as duas coisas juntas, benefícios reais e ilusórios. E os reais geralmente vêm da relação com outras pessoas que partilham a mesma crença. As pessoas que partilham a mesma crença oferecem apoio umas às outras e muitas vezes ameaçam aquelas que não partilham da mesma crença. Aquele que está num meio onde todo mundo, a maioria tem uma determinada crença e ele não compartilha dessa crença, ele tende a ser isolado, ele tende a perder muito com isso, socialmente falando. Os benefícios que o sujeito sente que obtém com a sua crença podem ser ilusórios. Isso seria, de certo modo, chamado comportamento supersticioso. Exemplo, o sujeito faz a sua oração, a sua prática, o seu ritual e acredita que obtém um benefício com essa prática. Sim, pode ser que ele obtenha alguns benefícios com essa prática, principalmente se essa prática envolver alguns exercícios indiretos, respiratórios, se de alguma forma ali, ele com aquela repetição, ele se acalma. Uma oração repetida e de alguma forma conseguindo exercitar a respiração de um modo adequado pode fazer com que o sujeito se acalme, pode fazer com que ele acalme os outros. Se ele estiver cantando, isso pode acontecer em grupo, esse sentimento de paz pode ocorrer sim através desses exercícios, que podem ser realizados também sem necessariamente estar vinculados a uma crença em algo sobrenatural ou em algo sobre o qual não se tem evidências plausíveis ou sobre o qual não exista nenhuma lógica que de alguma forma sustente aquilo no contexto tratado. Mas há muito também isso, eu orei aqui e houve um benefício em algum outro lugar. Esse tipo de benefício remoto, por exemplo. As evidências sobre isso ainda são muito pouco plausíveis, muito pouco significativas. Quem age a partir de determinados sinais acredita. Isso eu falei no vídeo anterior, em relação, por exemplo, àquele exemplo do jantar que Skinner forneceu em um de seus livros. O jantar está na mesa. Você vai ou não se levantar, dependendo de quem diz que o jantar está na mesa. Se é alguém que sempre brincou e fez sempre a brincadeira, você tende, muitas vezes, a ter mais desconfiança. Se é contudo aquela pessoa que sempre diz que o jantar está na mesa, você prontamente levanta aí, quando o jantar de fato está na mesa. Se é a cozinheira e ela não brinca em serviço, você vai tender a confiar. Mas não é somente isso que produz a crença. Vamos a um exemplo experimental, um exemplo onde você produz, vamos dizer, uma crença num verme, num animal, num organismo que não tem cérebro. Há um experimento com plateumintos, que é um tipo de verme, onde você faz um pareamento de estímulos. Quais estímulos? Você dá o choque, quando ele toma o choque o corpo contrai, mas você passa a apresentar luz e dá choque. Apresenta uma luz antes e dá choque. E há um momento em que isso já se pareou, luz e choque, e você somente apresenta a luz e o animal já se contrai, como se ele de alguma forma previsse, antevesse que vem um choque. E se ele contrai o corpo quando você apresenta somente luz, isso quer dizer que ele acredita que luz irá produzir choque? Claro, ele não tem um cérebro, não dá para você dizer que ele acredita. Mas a tendência dele agir frente à luz e se contrair é muito grande. Se numa determinada condição desfavorável, de desconforto, de sofrimento, o sujeito começa a orar, e logo depois que ele começa a orar, ele de alguma forma relaxa e se acalma, a tendência é que ele continue orando.
Aí acontece uma catástrofe, uma tragédia, algo ruim, e alguém que tem autoridade vai lá e aponta e sinaliza, ó, isso foi tal divindade quem fez. Então, quer dizer, a confiança já entra em jogo. Aquele sujeito, na história passada, sempre dizia coisas que tinham uma relação muito forte uma com a outra. Aquele sujeito, de alguma forma, apontava eventos que eram significativos para aquele grupo. E quando aquele sujeito aponta um evento sobre o qual não se tem muita evidência, a tendência, mesmo assim, é desse grupo acreditar. Há experimentos com ratos, com pombos. Há experimento com pombo que você simplesmente coloca o pombo frente a uma barra que ele vai ter que bicar algumas vezes para obter alimento. E você espera em algum momento que ele demonstre uma variabilidade comportamental, ele faça um giro, uma rodada. E você só vai, de alguma forma, gratificá-lo com o alimento quando ele rodar, quando ele girar. Aí ele dá uma rodadinha e você dá o alimento. Você, de alguma forma, vai produzindo esse esquema de gratificação e o animal, quando você vai pegar o resultado lá, o animal está rodando. Quantas vezes você estabelecer ali, se você conseguir de fato produzir esse condicionamento de maneira eficaz, então ele faz o quê? Ele roda, roda, roda e dá uma bicadinha e o alimento vem. Ou então ele roda, 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 roda algumas vezes para o alimento vir. E assim, qual a relação significativa? Ele não está nem apertando muitas vezes a barra. Ele simplesmente roda. Isso diretamente não tem uma relação muito forte com obter o alimento. Contudo, foi assim que foi estabelecido nesse esquema de condicionamento, onde você tem alguém organizando isso, organizando essas gratificações. Agora imagine isso num contexto social, onde você tem algumas autoridades muito fortes, com muito poder, organizando esses esquemas. Pode ser que as pessoas comecem a dar rodadinhas, a fazer coisas que não têm uma relação direta ou não têm uma relação necessária, uma relação de dependência com obter determinadas gratificações. Mas elas fazem, por quê? Porque foi a esse condicionamento que elas foram submetidas. Por que as pessoas, então, tantas pessoas têm fé? Elas não têm fé porque existe uma propensão orgânica, uma necessidade. Você pode dizer, elas têm fé porque existe uma necessidade orgânica muito pungente e essa necessidade é biológica que seja ou de qualquer outra ordem. Talvez isso não seja o mais importante, porque é mais ou menos como você dizer que as pessoas estão bebendo água porque têm sede. Se você quer de fato saber por que as pessoas estão bebendo água, você tem que de alguma forma produzir hipóteses mais sólidas, mais palpáveis ou mais científicas, vamos dizer. Dizer que as pessoas têm fé porque tem uma necessidade muito grande disso, e que essa necessidade é inerente à natureza humana, é muito similar a dizer que as pessoas sentem sede, de alguma forma estão bebendo muita água porque sentem sede. Isso não explica muita coisa, isso é uma explicação meio circular. Estão bebendo muita água porque têm sede. Então qual a solução para isso? Beber mais água. Você cai numa circularidade, uma tautologia. Estão rezando, orando muito porque tem uma necessidade inerente à natureza humana. Qual a solução para isso? Orar e rezar mais, para diminuir a necessidade. Ou, assim como beber água, de alguma forma vai diminuir a sede. Então, essa não é a causa. A sede é um efeito. E a necessidade é um efeito. A necessidade de acreditar em coisas absurdas é um efeito, não é a causa. Se essa necessidade de fé é um efeito, o que causa essa necessidade? Essa que é a questão. Observe as interações desse sujeito com o seu ambiente social, físico, biológico, que seja, e você vai entender melhor. Passa a se pautar por essas interações. Exemplo, possíveis causas para o comportamento de beber água. Não é a sede é um correlato, é um efeito. Então, as possíveis causas, o sujeito está com muito calor, o sujeito passou muito tempo sem beber água, várias causas aí que você pode elencar, várias hipóteses de causas. Ele está com uma dieta que tem muito sal, ele tem diabetes, ele está com algum transtorno orgânico aí. Isso sim são hipóteses plausíveis. Então vamos a elas em relação à questão da fé, de acreditar em coisas absurdas. Então, de alguma forma, o sujeito acredita por quê? E isso desperta, desperta a necessidade de se acreditar. Ele acredita por quê? Tem privações as mais variadas e diversas e sofrimentos. Há também os benefícios do sujeito ter um determinado comportamento religioso, os benefícios sociais, alguns benefícios que como eu já disse, que podem ser ilusórios ou não. Se as pessoas acreditam ou se comportam de maneira similar, é porque elas obtêm alguma coisa com isso, ou obtêm algo gratificante para elas, ou evitam algo que é aversivo. Bom, é isso, esse vídeo já se estendeu demais, eu espero que ele produza algumas reflexões em vocês.
que não necessariamente vocês se sigam ou se trilhem simplesmente o que está sendo dito aqui. Que vocês comecem a refletir a partir do que eu coloquei. E uma das referências que eu tive para pensar nas causas do comportamento religioso foi a análise do comportamento. Quem gostou, por favor, se puder, dê lá um clique em gostei, se inscreva no canal e vamos tocando. Um abraço.